Bom dia, bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, então nos alegremos nele. Vamos sim nos alegrar, porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece, certo? Fernanda aqui para mais um orvalho, mais uma manhã, onde nós vamos refletir juntos a palavra, vamos orar, vamos entender aquilo que o Senhor quer de nós para este dia. Oremos também para que o Senhor abençoe a nossa semana e nos dê graça para que possamos viver aquilo que Ele deseja e tem reservado para nós. Bom dia, Sol, tudo bem? Espero que sim, que você esteja bem. Bom dia, Alê, bom ter você aqui, que Deus te abençoe. Bom dia, Marcinha, Deus abençoe sua vida. Amandinha, muito bom também tê-la aqui. Dani Viana, bom dia, Sheilinha, que alegria, gente, ter vocês comigo em mais uma manhã, mais um orvalho, né? E a gente vai voltou. Estamos aí, firme e forte para mais uma semana, né? Mais uma semana, ó, fortes, mais uma semana fortalecidas no Senhor. Bom dia! Glória a Deus pela sua vida, minha amiga querida. Vamos orar, gente? Então hoje nós vamos orar pela nossa semana, pedir ao Senhor que guarde a nossa semana, que nos dê estratégia, que nos faça produtivas, né? Porque às vezes a semana a gente pisca e ela acabou. Né? Tipo, meu Deus, a semana já acabou. Ou então você parece que a semana é tão longa que você vai perdendo as forças durante, né, os dias. Você fala assim, essa semana tá cansativa. E aí quando ela é muito cansativa, você também se torna improdutivo. Então é muito interessante, porque quando a semana é longa, parece que a gente se torna improdutivo porque você se cansou, né? Você se cansa. E quando ela é muito rápida, você passa que você não faz nada, você não percebe que ela passou. Então nós precisamos de sabedoria para remir o tempo e fazer tudo aquilo que nós precisamos. Então nós vamos orar pela nossa semana e como intercessão nós vamos orar pela vida sentimental, tanto dos casados quanto dos solteiros. É uma área que o inimigo atua muito e que enfraquece, que entristece, é quando mexe na vida sentimental, né? E ali sofre-se um baque muito grande, as pessoas ficam mais desanimadas, né? Ficamos mais entristecidas, parece que compromete todas as áreas da nossa vida, você não consegue pensar em mais nada, né? Então nós vamos orar para que o Senhor coloque uma blindagem no nosso coração. A Bíblia diz que de tudo que nós temos que guardar, guardemos então o nosso coração, porque dele, né, é a fonte da vida. Se o meu coração está entristecido, machucado, parece que eu perco a vitalidade. Nós perdemos, né, a vitalidade, o ânimo, parece que nada mais faz sentido. Então nós vamos orar para que o Senhor possa guardar o nosso coração, ajustar as coisas, colocar as coisas no seu devido lugar, muitas vezes devido à carência, né? Na vida sentimental, tomamos atitudes erradas, né? Pessoas não conseguem enxergar o sim do Senhor e o não do Senhor, porque está envolvido ali emocionalmente. Então nós vamos orar para que o Senhor nos dê clareza e guarde o nosso coração, para que não seja Ele que venha governar as nossas decisões e as nossas vidas, tá bom? Então vamos orar por esses dois propósitos, pela nossa semana e pela vida sentimental. Ore pela sua, mas também ore por aqueles que você conhece. Então assim, se você é solteiro, ore pelos casados. Se você é casado, ore pelos solteiros. Então nós vamos orar uns pelos outros, combinado? Então oremos. Pai querido, te damos graças porque o Senhor nos deu o privilégio de acordar este dia. Senhor, nós dormimos e nós acordamos, e quando acordamos, sabemos que foi o Senhor que nos sustentou. Então toda a honra, toda a glória seja sempre dada ao Senhor pelo fôlego de vida. Senhor, nós não temos o poder
de nos autonutrir, nós não temos o poder de nos autossustentar. Então, se estamos de pé, Pai, sabemos que é porque o Senhor tem nos sustentado. Se estamos de pé, é porque sabemos que o Senhor tem nos dado força, porque a sua misericórdia, ela tem se renovado a cada manhã. E eu te dou graças por isso, Pai. Te rendo glórias, louvor, adoração pelas nossas vidas, pelo fôlego de vida, pela saúde, Pai, pela oportunidade de raciocinar, de falar, de interagir. Muito obrigado, Senhor. Reconhecemos a tua bênção sobre nós. Nesta manhã em que nós nos reunimos e te damos graça por essa oportunidade de estarmos nesse ajuntamento, dando força uma à outra, Senhor, porque essas lives nada mais é, Senhor, que nós segurarmos as mãos umas das outras e seguirmos nessa peregrinação a qual o Senhor nos chamou. Sabemos, Pai, que a nossa morada ela não é aqui. Estamos neste mundo de passagem, porque existe algo melhor nos esperando, que é a eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui, o Senhor sempre vai levantar pessoas, comunidades, igrejas, para caminharmos juntas, Pai, para caminharmos juntos, para não esmorecermos, porque sozinha muitas vezes, Senhor, é muito difícil. Sozinho nós paramos no caminho, sozinho nos falta ânimo, sozinho, Senhor, às vezes nos falta motivação. Uma mente, Senhor, sozinha vagando é uma mente que fica prisioneira, escrava, mas te damos graça, porque dia após dia o Senhor tem preparado este momento para juntas orarmos, meditarmos na tua palavra, sermos instruídos por ti. E neste caminho onde percorremos juntas, Pai, o inimigo não tem poder de se apoderar da nossa mente com pensamentos, sugestões que Pai amado, canta o Senhor com a sua bondade, tem guardado, tem nos protegido e tem livrado a nossa mente de toda e qualquer atuação do inimigo. Pai, eu quero te pedir nesta manhã que o Senhor possa guardar a nossa semana. Senhor, nós precisamos de força para vencer essa semana, precisamos de estratégia, de sabedoria, de discernimento, precisamos de ânimo, precisamos, Senhor amado, da tua graça. Senhor, porque as situações se levantam para nos desestabilizar. Pode ser que tenham pessoas aqui, Senhor, que já veio de um final de semana difícil, um final de semana de afronta, um final de semana de, Senhor amado, de dor, um final de semana de perda, um final de semana de más notícias. Mas eu quero profetizar que a semana que está começando nesse primeiro dia útil, Pai, vai ser uma semana de vitória, uma semana de, Senhor, de progresso, uma semana produtiva, onde as suas filhas, os seus filhos não ficarão paralisados, Pai, por aquilo que eles enxergam, mas nós olharemos para o Senhor e aguardaremos, Senhor, a sua instrução, porque nós não andamos regido pelos nossos sentimentos. Quem nos governa não é os nossos sentimentos, mas é a tua palavra, é a tua direção, é a tua voz que nos governa. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que cada dia dessa semana pedimos a tua bênção sobre a segunda, sobre a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, domingo, Senhor, que cada dia dessa semana, que cada minuto desta semana, que cada segundo dessa semana venha estar debaixo do teu controle, das tuas mãos, Pai. Não deixa que nós façamos nada de nós mesmos. Não deixa que, Senhor, nós venhamos agir por impulso. Não deixa que nós venhamos tomar decisões erradas, mas nos dá clareza, entendimento, discernimento, Pai, daquilo que nós temos que fazer, daquilo que nós precisamos fazer. Pai, aquilo que nós temos procrastinado. Existem coisas que nós temos adiado, Senhor, porque são coisas que nos incomodam, porque são coisas que nós não gostamos, porque são coisas que nós não queremos lidar. Então nós temos procrastinado. Senhor, nos convence, nos mostra a importância de fazer. Não deixa nós empurrarmos para debaixo do tapete aquilo que precisa ser resolvido este ano. Senhor, nos dá força, nos dá graça, nos dá ânimo para colocar a casa em ordem. O Senhor não trabalha numa casa bagunçada, o Senhor não age no meio da bagunça. Então há necessidade, Senhor, de colocar as coisas no lugar. E existem coisas que somos nós que precisamos fazer. Existem coisas que somos nós que precisamos
precisamos organizar, Senhor, e nós entendemos já que por mais difícil que seja alguns posicionamentos, por mais difícil que seja algumas atitudes, essas atitudes precisam ser tomadas, porque o difícil ainda compete a nós, Senhor, o difícil ainda é a nossa parte, Senhor, o desafio temos que enfrentar, Pai, então não nos deixa terceirizar para o Senhor aquilo que compete a nós, não nos permita, Senhor, terceirizar aos outros aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nos dá força, nos dá graça, nos dá ânimo, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Eu oro neste momento em uma oração intercessória, Senhor, pela vida sentimental das minhas irmãs e dos meus irmãos. Eu oro por aqueles que são casados, Pai, que o Senhor seja com eles, dando graça, afinando este relacionamento, suprindo as necessidades, Pai, emocionais, Senhor. Quantas pessoas são casadas, mas se sentem sozinhas? Quantas pessoas são casadas, mas têm solidão, sofrem com solidão? Quantas pessoas são casadas, Senhor, mas parece que não são, parece que não tem um parceiro, porque se sente só. Mas o Senhor, Pai, pode transformar este relacionamento, convertendo o coração do esposo à esposa, do coração da esposa, Senhor, ao esposo. Jesus, entra com providência. Senhor, toca neste matrimônio. Senhor, repreendemos agora em nome de Jesus a mulher estranha, repreendemos os maus conselhos, repreendemos as sugestões do inferno, repreendemos, Senhor, os pensamentos malignos, nós repreendemos aquilo que está se colocando, tentando se colocar, Pai, entre este casal, o que está tentando entrar, Senhor, com frieza, o que está tentando entrar, Senhor amado, com separação, com distanciamento. Nós oramos agora e repreendemos em nome de Jesus e declaramos, Pai, que aquilo que o Senhor uniu, o homem não separa. Senhor, a instituição da família, ela é consagrada por Ti. A instituição da família, Senhor, é preservada pelo Senhor. O Senhor ama a família. Então eu quero Te pedir, Senhor, que haja união, que haja amor. Restaura o amor, Senhor, deste casal. Se alguém começou tão bem, Senhor, se amavam. Senhor, este casal começou com planos de futuro. Este casal começou, Senhor, com esperança de ter uma família abençoada. E no decorrer dos dias, Pai, os dias foram passando e a frieza entrou, o distanciamento entrou. Senhor, não convivem mais como casal, se sentem irmãos, se sentem colegas e alguns até, Pai, parece que está dormindo com o próprio inimigo. Senhor, não tem confiança, tem medo daquele que está ao seu lado. Pai, mas eu te peço agora, Tu és o Deus que restaura pessoas. O Senhor é Deus que restaura sentimentos. Então cada pessoa, Senhor, que precisa da intervenção divina na restauração do seu casamento, eu te peço, Senhor, restaura. Tira, Senhor, toda a frieza deste coração. Senhor, a pessoa acha que não ama mais, que acabou o amor. Senhor, quantos casais acham, Senhor, que acabou o amor, quando na verdade, Senhor, é uma frieza que se instalou, é uma frieza que veio, Senhor, mas ela pode ser repreendida. É uma tristeza que entrou, é uma decepção, Senhor, é um trauma que se instalou, mas a Tua palavra fala, Pai, que na Tua presença, até a tristeza, ela perde a compostura, e ela passa então a vibrar, a se tornar em alegria. Então eu não sei qual é o sentimento que perdura neste coração, eu não sei, Senhor, o que está neste relacionamento, mas eu sei que o Senhor pode reverter, o Senhor pode mudar uma água, o Senhor transforma em vinho, o Senhor muda cenários, o Senhor muda situações, porque o Senhor é Deus. E nós oramos para restauração de casamento nesta manhã e declaramos a Tua bênção sobre os lares dos Teus filhos. Oramos pelos corações, Senhor, dos solteiros, corações também solitários, machucados, sem esperança, achando que para ele não vai ter um bom futuro, achando que para ele, Senhor, não vai ter a bênção da família, pessoas que querem, que almejam ter a sua própria família, mas diante o cenário, as decepções, Pai, acha que isso não vai acontecer, acha que isso não é possível, mas eu sei que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos que desejam um bom encontro. Então eu clamo, Senhor, dá um bom encontro para cada um, prepara as pessoas certas, pessoas que vão amar, cuidar, caminhar junto. O Senhor não une pessoas, nós cremos que o Senhor une propósitos. Então, Senhor, de acordo com o propósito que o Senhor tem para essa vida, que venha alguém para somar, que venha alguém, Senhor, para caminhar juntos e que eles possam vencer, Pai, e construir uma história, porque não é sobre só convivência, mas é sobre construção de história, que juntos possam construir uma história,
cujo seu nome, Senhor, venha a ser exaltado. Uma história, Senhor, que o seu nome venha a ser reconhecido. Que os teus filhos sejam exemplos, Pai, de restauração na área sentimental. Que eles possam, Senhor, aconselhar a outros. Que eles possam levar a esperança a outros. Porque quantas pessoas hoje, Senhor, sofrem. Quantas pessoas hoje têm a sua vida sentimental como uma área perdida, como uma área sem esperança, como uma área, Senhor, como o seu maior problema hoje. Mas nós estamos diante de um Deus que prepara encontros, que restaura casamento, que dá bênçãos. Pai, nós vemos na Bíblia o Senhor fazendo aquilo que o homem não podia fazer. Nós vemos na história o Senhor fazendo aquilo que as pessoas já tinham dado como perdido. Nós vemos o Senhor agindo de maneira extraordinária. E eu creio, Senhor, eu creio que a tua palavra, ela não é um conto, ela não é um livro, ela é verdade, que quando nós trazemos para as nossas vidas, ela se manifesta, ela ativa o poder em nós. Então eu te peço que a tua palavra, Senhor, possa ser ativada no coração de cada pessoa que me ouve agora e vai me ouvir posteriormente. Senhor, que o amor seja restaurado, que a paz seja restaurado, que os sonhos sejam restaurados, que o ânimo seja restaurado, Pai, e que ele olhe para o seu futuro e enxergue no futuro a bênção do Senhor, porque aquele que prometeu não foi outro. Essa pessoa tem orado, Senhor, este relacionamento que hoje está frio, que hoje, Senhor, ele está sem vida, um dia ele foi colocado no altar, ele foi clamado, ele foi pedido, e o inimigo quer roubar aquilo que o Senhor deu, mas nós declaramos que aquilo que o Senhor dá é bênção e não dores. Aquilo que o Senhor nos dá, Pai amado, é vitória e não derrota. Então eu declaro em nome de Jesus que essa pessoa vai viver a tua bênção, Senhor, vai viver a plenitude, a felicidade, o amor, a restauração, porque essa é a promessa do Senhor para nós. A tua bênção, ela enriquece, Senhor, e ela não acrescenta dores. E eu creio, Senhor, que os teus filhos viverão, Senhor, a tua bênção em cada área da sua vida, inclusive e principalmente na área sentimental. Eu te louvo porque o Senhor sempre nos ouve. Eu te louvo porque quando nós nos reunimos para orar, Pai, os seus ouvidos estão atentos à nossa oração, sondando os nossos corações, olhando, Senhor, para nós de maneira individual, personalizada, de acordo com as nossas necessidades. E eu te peço, sonda agora cada coração que ora comigo, cada pessoa que ouve a minha voz agora, sonda o coração dela, Pai, e vê o que ela precisa, e vê o que ele precisa, e vê quais são as dores, e vê quais são, Senhor, as necessidades. Então, Pai, eu quero te pedir, atue de acordo com a necessidade deles, atue de acordo, Senhor amado, com as carências, atue, Senhor, de acordo com as dores que carregam em seu coração, para que sejam restaurados, curados e transformados pelo poder, Senhor, pelo poder da tua palavra. A tua palavra tem poder, Jesus, a tua palavra tem poder, e é em teu nome, é em nome de Jesus que nós oramos e cremos. Senhor, que nós oramos e cremos na nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, meninas que entraram aqui. Dani, bom dia. Pan, Elaine, bom dia. Janine, querida, bom ter você aqui, bom dia. Minha irmã, pastora Helena Lopes, bom dia. Regiane, minha amiga querida, que bom ter você aqui. Vanessinha, bom dia. Glória a Deus pela vida de vocês, por este momento de oração. E eu creio que o Senhor ouviu o nosso clamor, né, nesta manhã. Que bom. Bom, vamos lá. Nós vamos seguir com a leitura dos Salmos. Nós estamos aí numa temporada, né, de Salmos. E nós estamos lendo os salmos de peregrinação, né? O que é um salmo de peregrinação? São os salmos, os cânticos, né, que os judeus, eles cantavam enquanto eles caminhavam para Jerusalém para adorar, né? Era o momento em que eles caminhavam para adorar ao Senhor no templo, e muitas vezes, e esses salmos é muito interessante, porque os salmos ele expressava os sentimentos que os judeus eles tinham naquele momento. Então, conforme eles estavam caminhando para o templo, eles caminhavam em um grande número, né? Era um grande número de pessoas que percorriam o mesmo caminho, e eles expressavam em louvor, em oração,
aquilo que estava no seu coração, aquilo que eles estavam sentindo naquele momento. E aqui nesses salmos, que são 15 salmos, né, os salmos de peregrinação, começa no 120, termina no 134, são 15 salmos, e esses 15 salmos eles vão expressando, às vezes alegria, às vezes pede direção, às vezes eles choravam as suas tristezas, mas eles choravam, eles passavam as suas angústias, mas eles não paravam, eles continuavam andando, eles não ficavam em casa, eles não ficavam prostrados, eles não ficavam inertes, eles continuavam andando para o lugar da adoração, mas expressando ao Senhor aquilo que estava em seu coração. E este salmo, ele nos faz entender o seguinte, que todos nós passamos por coisas muito parecidas. Parece que não, parece que só eu sofro. Quando eu tô sofrendo, parece que só eu sofro. E que todo mundo é muito feliz, todo mundo é muito realizado, mas a minha vida, como a minha vida é puxada. Não é assim quando você tá passando por algum problema? Parece que só você está enfrentando aquele problema. Parece que só você está enfrentando aquela dor. E aí, quando a gente olha para os salmos, a gente vê que as nossas dores, elas são incomuns. E eles nos dão instruções de como vencer essas dores que parece que elas são enormes e só eu enfrento isso. E aí no Salmo 123, ele nos fala, né, ele nos dá aí um spoiler de como vencer as adversidades, de como vencer, como é que eu posso falar, qual é o nome que eu posso, as injúrias, né, quando começam a falar de nós, qual é o meu comportamento, né, quando eu não sou reconhecida, quando eu não sou entendida. Sabe, quando eu sou julgada, qual é o sentimento, qual é o meu comportamento, como que eu devo me comportar quando as pessoas me interpretam mal. A gente falou esses dias, né, sobre a boca mentirosa, quando as pessoas começam a falar mal de nós, né, quando elas agem com falsidade conosco. E hoje nós vamos falar como que eu tenho que me comportar quando eu sou meio rejeitado, sabe? Como se existisse meio rejeição, né? Mas quando eu sou rejeitada, é ruim demais ser rejeitada, né? Quando você tá num ambiente, a pessoa faz de conta que não te vê, é ruim. E olha, às vezes é uma pessoa que você nem tem tanta afinidade assim, mas se ela faz de conta que não te vê, é ruim. E quando você passa a enfrentar isso com frequência, isso vai deixando o seu coração triste, né? E era assim que esses judeus se sentiam. E aí eles começam esse salmo dizendo assim: levanto os meus olhos para ti. Nos faz lembrar do Salmo 21, né? Olho para o monte e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O Salmo 21 fala isso, né? Que no dia da sua angústia, ele olhava para o monte e fazia uma pergunta, né? De onde vem o socorro? Ou seja, ele elevava os olhos, ele olhava para cima. E no 123 também fala isso. Levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus. Levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus. Quando o salmista ele começa dizendo, levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus, ele está dizendo assim, eu estou olhando para, nós falamos isso também, né? Para quem eu sei que pode resolver o meu problema. Eu estou olhando para um Deus que é soberano, para um Deus que é criador dos céus e da terra, para um Deus que tem controle sobre tudo, para um Deus que está acima de mim, para um Deus que governa as minhas decisões. Eu estou olhando para um Deus que governa as minhas atitudes. Eu estou olhando para aquele que tem poder para me dar direção. E ele começa dizendo, eu levanto os meus olhos para ti, ó Deus que habita nos céus, e continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando a sua compaixão. O que ele está dizendo aqui eu olho para o Senhor, mas eu não olho só uma vez, eu continuo olhando para o Senhor, porque eu sei que do Senhor vem a instrução. Então eu espero do Senhor a compaixão, eu espero do Senhor a misericórdia, eu espero do Senhor o socorro, eu espero do Senhor a transformação desse problema. Quando nós estamos encarando uma situação difícil, nós olhamos para o Senhor uma vez, nós olhamos para o Senhor duas vezes e na terceira vez a gente tira o nosso olhar do Senhor e vai resolver do nosso jeito.
Não é? Você já fez assim? Você tá ali, né? Na perseverança. E persevera um dia, e persevera 2 dias. Aí você fala, você tá de palhaçada. Tá de palhaçada comigo porque eu tô aqui fazendo tudo o que eu tenho que fazer. E qual é a resposta que eu tenho? Né? Qual que é o retorno que essa pessoa tem me dado? Então eu tô aqui fazendo a minha parte e eu não tô sendo, e ninguém tá colaborando comigo, então agora eu vou fazer do meu jeito. O que os salmistas estão dizendo aqui é que eles continuam olhando para o Senhor e esperando do Senhor a compaixão, a resposta, a transformação da situação. Eles estão esperando no Senhor. Senhor, eu não vou agir com as minhas mãos. Eu continuo esperando no Senhor. Olha o que ele continua dizendo. Como servos que olham para as mãos dos seus senhores e a serva que olha para a mão da sua senhora. Olha como ele espera no Senhor. Olha que coisa linda, né? Olha como ele espera no Senhor. Ele fala assim, eu continuo olhando para ti. Eu não vou desviar o meu olhar do Senhor, eu vou continuar olhando, por mais que às vezes o cerco aperta, né, como nós falamos, por mais que as coisas fiquem mais difíceis, eu vou continuar olhando para o Senhor, e eu continuo olhando para o Senhor assim como a serva olha para, assim como a serva olha para as mãos dos seus senhores, assim como o servo olha para a mão do seu senhor. Então o que ele está dizendo aqui? Eu espero uma ordem sua. Porque um servo, né, vamos olhar no contexto hoje que nós vivemos, né, de funcionário e empregado. Tem situações que o funcionário ele fica esperando o aval do seu chefe para ele prosseguir. E agora eu faço o quê? Porque essa área aqui já não me compete mais, eu não posso ir lá e decidir do meu jeito. Então eu fico esperando o aval do meu chefe. O que ele está dizendo, naquela época, né, tinha escravos, tinha servos. Então o servo ele dava uma ordem, tipo, sabe assim, às vezes com a cabeça, é a hora de ir. Então ele sabia que aquela hora era a hora dele agir. Enquanto ele não tinha o sinal do seu Senhor, ele não agia. Tem coisas que hoje na nossa vida a gente espera o sinal daquele que está acima de nós, no mundo natural, eu tô falando, num trabalho, né? E você espera, o filho espera o sinal, né, do seu pai para falar, não, agora você pode ir. É igual atravessar a rua, né? A criança vai atravessar a rua, tá segurando a mão do pai, e às vezes ele vai porque a mãe tá do outro lado. Um exemplo. O pai tá segurando a mão do filho de um lado e a mãe tá do outro lado. E aí o filho tá lá na expectativa de saber qual é a hora que ele pode atravessar a rua. Ele tá olhando pro pai ansioso. Aí quando o pai dá o sinal com a cabeça, ele sabe que é a hora que ele pode passar. É isso que o salmista está dizendo aqui. Meus olhos estão no Senhor e eu não vou tomar nenhuma decisão. Por mais que eu esteja angustiado, por mais que eu esteja desesperado, por mais que eu esteja querendo resolver do meu jeito, eu não vou fazer nada. Os meus olhos continuam olhando para o Senhor, o meu Deus que está no céu, que é supremo, que tem poder, que tem governo sobre a minha vida. O que o salmista está dizendo é, o Senhor tem governo sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos se submetem ao Senhor, e eu não vou fazer do meu jeito, eu vou esperar uma ordem que vem do Senhor para que então eu possa agir. E aí ele continua, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos cansados de tanto desprezo. Tem algumas versões que falam assim, a minha alma está farta. Quem nunca, gente, chegou numa fase da vida... Deixa eu dar uma pausa aqui para dar boas-vindas e bom dia para os irmãos que entraram agora. Pastor Sérgio Viana, a paz do Senhor Jesus, sempre bem-vindo em nosso meio. Silvani, querida, minha amiga que amo, seja bem-vinda também. O 3, né? Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos cansados, ou seja, fartos de tanto desprezo. Existem momentos, existem situações que nós passamos que parece que você fala assim, eu não aguento mais. Quem já disse assim, eu não aguento mais, eu estou cansada dessa situação, eu estou farta disso. E quando nós chegamos a este estado de estou farto, significa que eu não suporto mais uma gota. Vamos olhar como um exemplo, né, da gente entender o que é estou farto. É quando você come muito. Você come, chegando Natal, a gente senta e a gente parece que a gente vai comer como se não houvesse amanhã. Eu não sei que bagaceira é essa
no Natal, né, gente? A gente faz tudo, parece que tudo que você não comeu no ano, você vai comer na ceia de Natal. Aí faz aquela mesa e você começa a comer, e aí sobra aquela sobremesa que você gosta muito. Sobra aquela sobremesa que você fala, essa é a melhor, eu deixei pro final, porque eu queria encerrar a refeição com essa sobremesa. Só que você comeu tanto que não cabe mais. Você fala assim, eu não aguento, eu tô farta, eu estou assim, no Piauí, os irmãos falam, estou lotado, né? Eu estou lotado, eu estou cheio, eu não aguento mais comer. Olha, pode ser uma uva passa, não desce mais, porque já preenchi todos os espaços que tinha. Todas as lacunas do meu estômago já estão preenchidas. Não cabe mais nada. Existem momentos que a nossa alma se encontra assim, farta. Olha, tudo que eu já podia passar, eu já passei. Todos os desaforos que eu podia aguentar, eu já aguentei. Todas as perdas, dores, decepções dessa vida, eu já suportei. Eu estou farta. Não há espaço mais na minha alma para uma decepção. Eu estou cansada. E aí, o que o salmista faz quando ele se sente assim, cansado? Ele para, ele joga a toalha, né? E fala assim, olha, chutar o pau da... como que é? Chutar o pau da barraca? Não lembro agora. Chutar... Tem um ditado assim, né, que fala assim, vou jogar tudo pro alto. Não, ele diz assim, ó, tem misericórdia de mim, Senhor. Ele não diz assim, eu estou indo embora, eu estou abandonando, eu estou largando tudo, porque este é o sentimento de uma alma farta. Este é isso que move uma alma farta. Eu vou largar tudo, vou largar todos e vou sair com meus R$2 viajando pelo mundo. É isso que a gente quer fazer. Né? A gente quer largar porque eu estou farta, eu não aguento mais. Mas ele diz o quê? Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou cansado, mas eu sei que o Senhor pode me renovar. Ele lembra quem é Deus. E o 4 diz, estamos exaustos. E aí ele fala do quê, né? Das zombarias, dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Ele fala assim, nós estamos cansados. Eles estavam inclusos em um contexto, este povo, quando eles oravam esse salmo, eles estavam inclusos num contexto onde eles estavam morando. Eles voltam, né, do exílio, e quando eles chegam à sua terra, imagina, a sua casa, o seu lugar estava habitado por outras pessoas, né? Os estrangeiros entraram ali e dominavam os seus espaços e desprezavam. Agora você não tem mais direito, né? Estavam tentando roubar o direito deles. Eles que voltaram agora do exílio para recomeçar a sua vida, ainda tinha que aguentar a zombaria, ainda tinha que aguentar o desprezo. Quantas vezes, né, acontece algo na nossa vida que nós damos um passo para trás, né? Você dá um passo para trás e aí você vai precisar recomeçar a sua vida. E aqueles que acham que estão acima de você despreza o seu recomeço e começa a zombar, começa a te desprezar, achando que você não vai conseguir, né? Achando que você não vai conseguir e que você não tem nem mais direito. Você não tem nem mais direito de conquistar e de ter aquilo que é seu. Nós estamos aqui trabalhando uma reconstrução, né? Nós estamos trabalhando uma reconstrução, ou seja, um dia isso ficou de pé e hoje, por alguma razão, foi destruído. O tempo destruiu e hoje você olha para áreas da sua vida que estavam muito boas, um dia esteve muito boas e hoje está debilitada. E aí você fala, eu preciso de força para reconstruir isso, mas tem alguém dizendo assim para você, duvido que você é capaz. Duvido que você consegue. Te despreze e acha que você não vai conseguir. O seu posicionamento de fazer diferente causa nas pessoas uma estranheza tão grande que elas zombam de você. O que me faz lembrar de Noé. Lembra de Noé? Que ele estava ali construindo uma arca por ordem divina. Era uma ordem do Senhor. Ele não acordou um belo dia e falou, vou fazer da minha cabeça uma arca e colocar um casal de animal aqui dentro e vou trancar. Não, aquilo ali foi uma ordem do Senhor. Noé não tinha nem noção do que viria, mas ele resolveu obedecer a Deus. E porque ele resolveu se posicionar, e porque ele resolveu obedecer a Deus, sabe o que aconteceu? Zombaria, desprezo, xingamento, rejeição. Todas as vezes que você se posiciona
Todas as vezes que você se posiciona para fazer algo em Deus, todas as vezes que você se posiciona para se disponibilizar a viver algo em Deus, não é em você, é em Deus, vai ter pessoas que vão se levantar para zombar, para desprezar. E aí o que você precisa nesse momento? Resiliência. Como que eu vou responder a isso que estão fazendo comigo? Porque é aí, gente, que está o segredo. O segredo está na resposta que eu dou com aquilo que fazem comigo. E às vezes nós ficamos tão focados naquilo que estão fazendo conosco que nós desviamos o nosso olhar. Esse dia eu estava falando com uma pessoa e eu falei assim, olha como é interessante, né? O inimigo, ele faz com que a gente olhe para a direita e fique ali focado na direita, porque se eu estou focado olhando para a direita, a esquerda fica livre e ele tem acesso. Ele pode entrar e sair e fazer o que ele quiser, porque eu estou tão focado olhando para um lado só. E o desprezo, a zombaria, a rejeição, as pessoas falando, zombando, faz isso quando a gente fica tão preso àquilo que estão falando, que nós esquecemos de olhar ou colocar os nossos olhos no Senhor e esperar dele. Porque aí o que você, quando as pessoas começam a zombar, a falar que não vai dar certo, a tentar te ridicularizar, porque a pior coisa é quando você está fazendo algo que Deus mandou e as pessoas começam a te ridicularizar, como Noé. Né? O Senhor tinha mandado ele fazer a arca e as pessoas começaram a ridicularizar. E aí eu faço o que agora? Eu volto para trás porque eu não quero ser ridicularizado? Eu volto para trás porque eu não quero ninguém zombando de mim? Ou eu coloco os meus olhos no Senhor e espero dele a ordem? O salmista falou, eu escolho olhar para o Senhor e como uma serva esperar a ordem dele. Eu fico ali fixo, eu não fico olhando nem para a direita, eu não fico olhando nem para a esquerda, porque se eu focar só na direita, na minha dor, o inimigo vai ter acesso para entrar na minha vida. Se eu ficar tentando só lutar contra o inimigo, eu vou me machucar, porque eu estou dolorida, eu estou machucada, eu não vou conseguir resistir. Então o que eu faço? Eu olho para o Senhor e eu espero dele a ordem. É hora de parar? O Senhor vai dar ordem. É hora de continuar? O Senhor vai dar ordem. Qual é a ação que eu tenho que ter? Qual é a atitude que eu tenho que ter? A ordem sempre virá do Senhor. E a ordem do Senhor sempre para nós continue. Né? Continue. Se foi eu que falei, foi eu que disse, você tem certeza que foi eu que falei pra você? Não, Senhor, foi o Senhor que tem. Se você conseguiu reconhecer a minha voz, reconheci, a ordem é do Senhor, então é pra você continuar. A ordem é pra continuar. Se você começou algo motivado pelo Senhor, se você começou algo instruído pelo Senhor, como Noé, loucura, gente, não chovia fazia tempo. Ninguém sabia nem mais o que era chuva. E aí ele começa a construir uma arca dizendo, gente, se salvem porque vai vir um dilúvio. E ele não só construía a arca, como ele também proclamava a salvação. Ele também falava, gente, vai vir aqui um dilúvio, vamos cuidar, vamos se proteger. E todo mundo zombava dele. Existem momentos, gente, que você tenta, que você quer carregar com você um monte de gente. Existem momentos que o que o Senhor está fazendo em você, o que o Senhor está trabalhando em você, o que você está construindo em Deus, você gostaria de incluir pessoas também nesse projeto. É o desejo do nosso coração. E resgatando as pessoas. Abraão, aconteceu isso com Abraão, né? Quando o Senhor chama Abraão, qual foi o desejo de Abraão? Não, essa bênção não pode parar em mim. Eu vou trazer Ló comigo. Eu vou trazer ele comigo, meu sobrinho amado, eu vou trazer ele comigo. Mas existem projetos que não dá para trazer outras pessoas conosco, porque elas não vão entender aquilo que Deus quer fazer e está fazendo. Até porque o chamado, ele sempre é individual. O que o Senhor vai fazer comigo e em mim, não dá para 10 pessoas estarem no mesmo processo, porque é pessoal. O Senhor tem um processo para cada um de nós, mas a nossa ânsia por saber o poder do nosso Deus, a motivação do nosso coração, a gente quer trazer pessoas para perto. A gente quer colocar pessoas no nosso barco para salvá-las também. E aí, sabe o que mais dói? É quando você quer trazer e falar assim, não, essa bênção que está sobre mim também pode recair sobre os que estão à minha volta. E essas pessoas são as que te desprezam. São essas pessoas que não dá para ficar todo mundo bem. Talvez o salmista falava assim, nossa, tudo bem, a gente chegou
do exílio, essa terra que está ocupada, mas dá para todo mundo se acomodar aqui, ficar todo mundo bem, mas eles não queriam. Os estrangeiros que ali estavam, os samaritanos, eles não queriam. Não, eu quero zombar, eu não quero fazer parte da bênção de Deus na sua vida. Existem pessoas que não estão prontas para fazer parte das bênçãos que o Senhor reservou para nós. E essa insistência, às vezes nos machuca, né? A gente fica ali insistindo e às vezes nos machuca. E às vezes o Senhor fala assim, não, vão fazer parte. Não, eu tenho essa... Vão fazer parte, mas primeiro eu vou trabalhar em você. Por que uma coisa que eu estava meditando nessa semana, por que o Senhor fala para Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai? Porque se Abraão permanecesse no mesmo lugar, confortável ali com a sua família, na sua terra natal, num ambiente confortável, ele teria pouca possibilidades e oportunidades de crescimento. A dor gera crescimento. Eu não gosto de falar isso não, mas é verdade. A dor gera crescimento. E quando eu estou longe, quando eu causo essa ruptura do lugar confortável em que eu estou, eu obrigatoriamente me coloco num lugar de crescimento, porque eu vou ter que lidar com os desafios. Eu ficar parado na zona de conforto, por mais que seja desconfortável às vezes a zona de conforto, né? Porque a zona de conforto não é porque ela é confortável, é porque ela é conhecida, porque ela é ruim também. Né? Ficar na zona de conforto é ruim, porque se você olha e você fala assim, nossa, minha vida não andou, olha como eu estou, você começa a achar defeitos do lugar que você está, e você se entristece com o lugar que você está. Então não é porque a zona de conforto é confortável de ser boa, a zona de conforto ela é confortável por ser conhecida. Eu já conheço essas dores, e o novo vai me levar para dores que eu não conheço, e dores que eu não conheço eu não quero lidar. Então, quando o Senhor nos tira da zona de conforto, algumas pessoas, às vezes, o próprio Senhor, gente, isso é muito sério, às vezes o próprio Senhor fecha o coração das pessoas para nos amadurecer. Porque muito sim na vida nos faz mimados, nos faz fracos. Não é? Por que a gente tem que falar não para uma criança? Porque ela precisa entender o que é limites. Porque ela precisa aprender a lidar com as frustrações. Ela precisa saber que nem tudo que ela vai ter. Isso gera o quê? Isso gera maturidade, amadurecimento. E às vezes o Senhor fecha o coração das pessoas que estão à nossa volta só para nos amadurecer. Só para saber o quanto nós vamos continuar olhando para Ele. Porque é fácil olhar para o Senhor 1, 2, 3 dias, mas no quarto, no 11º, no 25º, no 50º, né, segundo dia, eu já estou cansado de olhar, porque eu olho e eu não vejo nada. Mas olhar para o Senhor, dentro deste contexto do Salmo 23, é olhar sabendo quem Ele é e continuar olhando, esperando o sinal dEle. Esperando o sinal. Qual é o sinal? Às vezes o Senhor só faz assim pra gente, ó, continua. Ele não faz assim, basta. Ele só faz assim pra gente, continua, continua. Você fala, mas Senhor, de novo, eu tô cansado de tanto desprezo. Aí ele fala, respira, eu vou ter misericórdia de você, eu vou te sustentar, mas ó, avante, continua. Então a ordem do Senhor é essa pra nós essa manhã, olhar pra Ele e continuar, aguardando a sua ordem. Não vou fazer nada de mim. Não vou trabalhar movida nas minhas emoções, porque quando eu trabalho motivado nas minhas emoções, eu faço besteira. Resiliência é saber lidar com as adversidades e se moldar. Nós fizemos uma live aqui uma vez, se você procurar aqui no meu perfil, você vai encontrar, com a pastora Elisa Trindade, a gente falava sobre resiliência, né, da sua capacidade de se moldar perante as situações. Resiliência é isso, é você se moldar. Então, tá difícil, mas eu vou me moldar, de alguma maneira eu vou encontrar um jeito aqui de ficar de pé, olhando para o Senhor, até que o dia mal passe. E o importante é a gente saber que não há mal que dure para sempre. Nenhum dia mal é eterno. Ele tem um prazo de validade. E ele passa mais rápido se eu continuar olhando para o Senhor. Porque se eu desviar o meu olhar, pode ser que o Senhor me dê uma ordem
e eu não tô olhando pra ele, eu perdi a ordem. E eu continuo fazendo o que não era pra eu fazer. Passar 1, 2, 3, 6 anos e eu tô lá no mesmo ponto, porque eu desviei meu olhar. Eu não sei qual que foi a ordem dele. Então, continuamos olhando para o Senhor, aguardando dele a ordem, assim como a serva espera a ordem do seu Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, te dê força, graça, ânimo. Fácil? Óbvio que não. Mas quero te lembrar que você passa por dia de desprezo. Eu passo por dia de desprezo, porque faz parte da nossa jornada de peregrinação. Até que ele venha, vai acontecer isso conosco. Não vai ser só agora. Prepare já o seu coração, já fala, Senhor, me faça forte para que nada me abale, porque isso vai acontecer com você muitas outras vezes. E se cada vez que acontecer a gente se abater, a gente vai se tornar pessoas inconstantes. Um dia tá bem, outro dia tá mal. Um dia tá bem, outro dia tá mal. Um dia tá bem, outro dia tá mal. E nunca vai para lugar nenhum. Mas se a gente fixar os nossos olhos no Senhor, seremos firmes e constantes até que Ele venha. Amém? Pastor Robson, alegria tê-lo aqui. Deus abençoe. E ótima semana para nós em nome de Jesus. Um beijo. Tchau.